Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai finalizar a cobertura sobre o Gimnasiade, que aconteceu na cidade de Aracaju, que foi uma seletiva nacional de xadrez escolar 2022. E a gente teve a participação de 5 piauienses que foram muito bem no torneio. A gente vai acompanhar agora algumas partidas, né, da quarta e quinta rodada. Eu peguei os melhores resultados, eu evitei pegar derrotas. E a gente vai conferir o que aconteceu, né, nessa etapa final do torneio. Então, essa primeira partida a gente tem a Raira, de pretas. Ela ficou em 54ª de 67 participantes no feminino. Então, ela fez a pontuação de 1,5 em 5, uma vitória, um empate e 3 derrotas. E acho que, como ela também deve estar começando, assim como a Emily, já é um resultado para ficar bastante contente, porque é uma competição bem feminina. A gente vai ver que acabou que tanto no masculino quanto no feminino, São Paulo acabou dominando as primeiras colocações. Então aqui a gente vai ver um pouco sobre o que aconteceu, né, na partida da Raira. Foi um peão-rei e veio com um italiano, né? Eu gosto bastante dessa variante, lembrando que ela está de pretas. E é interessante ver que já tem uma clara evolução do que estava acontecendo na abertura, pelo menos das primeiras partidas. Então, jogo cavalo C3, controlando o centro. E ela já vem buscando o bispo, né? No pai de bispo é uma coisa que é importante, mas por enquanto não era tão necessário porque o peão de E5 fica caindo. Então acabou dinamizando no centro. E após sucessivas trocas acabou caindo o peão e a estrutura das brancas está um pouco debilitada, né? Então o par de bispos vai desenvolver com bastante atividade agora para as pretas, mas as brancas vão conseguir resolver bem a posição. Começando com o cavalo F3 e agora o D4, que acaba liberando diagonal para o bispo e o centro fica bem controlado, né, com esses peões de C3 e D4. Então, após dama D7, a Ana Júlia vai buscar, né, o pai de bispos e consegue ganhar mais um peão, né, porque depois de B6, agora tem que trocar as damas porque o peão de C5 está caindo, né. Se caso retome aqui, vai cair a dama. Então, teve que trocar. Caiu mais um peão e agora tem um par de bispos, né, para as brancas. Mas continuou lutando. Jogou A3 para defender do ataque do bispo. E depois de bispo C4, trocando peça, que favorece infelizmente as brancas. A Ana Júlia acabou jogando G3. Depois de cavalo B2, torre D4. Centralizou a última torre e jogou bispo E7. As brancas. E não sei se esse foi o final da partida, mas acabou empatando, né? As brancas estão bem melhores, mas acho que como era a última rodada e as jogadoras não deveriam estar, assim, galgando posições no topo da tabela, acharam de bom tom empatar aqui. Então, como eu informei anteriormente, a Raira fica na 54ª colocação, que é bem interessante. Então, a nossa melhor representante foi a Emily. Ela ficou na 26ª colocação de 67 participantes. Ela teve uma boa pontuação, fez 3 em 5, 3 vitórias e 2 derrotas. E as primeiras colocadas fizeram 4,5. Então, se ela tivesse conseguido aí evitar as derrotas, né, quem sabe ela tivesse no top 10 das jogadoras femininas. Então vamos ver como é que foi a partida, né? Cheio de altos e baixos. Mas tem uma questão bem interessante, né? Que ela jogou aqui muito bem a abertura. Jogou solo, jogou D3, que é a variante que eu recomendo. Bispo E3 aqui foi onde ela já começou a jogar lances duvidosos, né? Depois das trocas, as brancas vão ficar um pouco debilitadas. E uma coisa que ela vai negligenciar nesse início é o rock, porque uma das regras de abertura, dos princípios, na verdade,
é que você vai tentar desenvolver as peças ao máximo possível e colocar o rei em segurança. Não fazendo isso, ela acabou caindo numa posição inferior daqui para frente. Então, jogou um cavalo G5, desrespeitando os princípios de abertura, né? E viu um lance bem interessante por parte das pretas. Jogaram D5 e aqui esse lance acaba perdendo, porque depois que o cavalo toma, a dama está atacando G5, né? Então, acabou tendo que jogar, né? Peão toma cavalo. E agora tinha um lance bem interessante para as pretas, que era tomar aqui. Porque quando eu tomo cavalo, eu posso tomar aqui em E3 e a ideia é que o peão de B2 está caindo. Mas ele também poderia ter tomado aqui o ponto de G2 com vantagem para as pretas. Acontece que depois de E toma não jogou isso, jogou com dama toma, né? E já dá um certo alívio para a posição das brancas. Então jogou E4, dama voltou, ameaçou mate 1, que é sempre interessante. E depois de H6 voltou o cavalo, né? E começou a tirar as peças. E finalmente, depois de cavalo D5, fez o roque. Então, jogou bispo D6, jogou um lance que eu acho bem interessante, que é C4. Ela quer sustentar esse ponto de D5, né? Que é um cavalo bem postado. E depois desse cheque H1, acabou jogando dama E7, ou torre C8, que é um ponto passivo, que é para segurar o ponto C7, né? Então, o peão acaba caindo e aqui as pretas vão fazer um erro bem que poderia ter definido a partida, né? Mas depois de C6, tinha um lance bem simples que era descoberto. Você aproveita que a dama não tem nenhuma peça protegendo ela. Ao invés disso, jogou torre C8, que devolve o favor e agora que as brancas ficam perdidas, né? Porque tem C por D5, que foi conseguindo a partida, e depois de E, voltou o bispo e as pretas estão com uma peça a mais. Só que é interessante ver que ela tem certa compensação de material, né? Tem 2 peões pela peça, e são peões centrais que vão ser bem incômodos no final. Então jogou tentando simplificar, e a gente vai cair numa posição bem interessante, que é 3 peões contra a peça, né? Quer dizer, 2 peões, mas são 3 passados e conectados. E aqui as pretas vão começar a se enrolar, né? Não vão conseguir ter arremate muito claro. Então jogou torre A6, rei G1 para tirar os temas de mate de gaveta. E jogou dama, torre A4. Aqui era interessante já ter jogado C6 direto. Uma das ditados do xadrez é que peões passados merecem ser avançados, né? E aqui já era possível, porque se toma, não tem como parar depois de D7. Porque se joga para cá, tem o dama torre C8 e se joga torre D4 tem o mesmo torre C8, né? E vou promover no próximo, as brancas estão muito ganhas. Então, acabou jogando torre B1, né? Para defender o ponto de B4. Bispo B5, G3. E aqui é interessante como as pretas não vão conseguir, né? Explorar a peça mais e cair nesse final, né? O final é empatado, mas acabou que nessa posição as pretas erraram e jogaram G5. A ideia era ter continuado com o rei aqui em E6 e não ia ter como ganhar a oposição, né? Se continua vindo aqui, eu continuo marcando o rei de alguma maneira, com bispo e esses peões são bem perigosos. Mas acabou jogando rei G5 e perde, porque agora eu consigo avançar e eu estou muitos tempos na frente desse peão, né? Então acabou ganhando. Vai promover para a dama e o resto foi só esperneio. Então foi uma boa vitória da Emily, apesar dos altos e baixos durante a partida, né? Apesar de perder uma peça, ficou ali com a compensação de peões e a luta acabou recompensando. Bom, a gente tem agora o Matheus Henrique, né? Que ficou na 46ª colocação de 73 participantes no masculino. Ele venceu ele venceu uma, empatou duas e perdeu duas, né? Então aqui a gente vai ter mais ou menos a mesma italiana que foi jogada na partida anterior,
Só que ele jogou roque direto, ao invés de D3. E aqui já permite, cavalo toma. E tem várias complicações. As linhas com D4 geralmente levam para posições muito empatativas e eu acho que isso já é totalmente ok para as pretas. Ele continuou na ideia, né? Jogou roque. Depois de BC5, C3, D6 e D4. É interessante que ele fica com esse centro poderoso, mas nesse baixo nível, às vezes acaba sendo mais uma debilidade, porque ele não vai conseguir utilizar de maneira bem clara o centro, que é como a gente vai ver, né? Jogou bispo G5, que já é um lance bem duvidoso, essa cravada não tem tanta eficiência, porque a gente vai ver que vai ser até o ponto de que vai fazer com que as brancas fiquem inferiores, né? Então jogou roque, cavalo C3, depois de H6, bispo G4, jogou o cavalo D5, né? E agora tem um lance muito bom que é G5, tirando a cravada, né, do cavalo à força, e esse peão vai ficar muito fraco. Então vai ter que tomar o bispo, e depois de bispo G3, cavalo toma. E aqui as pretas estão muito bem, só que novamente vai faltar ideias de melhorar a posição para as pretas. Então depois de dama D3 jogou bispo F5, voltou, tomou o par de bispos, né, importante. Eu achei curioso ele ter tomado com o peão de F, talvez buscando mais atividade para a torre, né? E depois de D5 a gente teve bispo B5, trocas, e tem uma certa compensação, mas as pretas estão claramente melhores e com o jogo correto é uma vitória fácil. Mas acabou jogando C5, tomou em G6 e depois de dama D3 trocar, tirar o rei, né, que é um erro, porque vai acabar entrando em temas de mate e as pretas estão muito bem. As pretas acabaram errando, jogando dama F6, né, que agora permite tomar em C5, porque o ponto de... Então, depois desse, o Matheus não pensou muito e já foi para a simplificação e caiu uma posição completamente empatada, né? Então ele acabou empatando aqui com um jogador de Minas Gerais, Matheus Arsênio, que tem 1.800, bem forte, e encerrou sua participação. Então aqui a gente vai ter também a partida do João Gabriel. O João Gabriel que acabou começando com 2 derrotas, mas na parte final do torneio emplacou 3 vitórias seguidas e todas elas bem convincentes. Eu gostei bastante do jogo dele. Ficou difícil escolher uma partida, mas eu preferi pegar uma siciliana, porque a outra ele ganhou de pretas, uma francesa, mas o adversário deu uma colaborada bem forte. Nessa daqui ele vai jogar de maneira bem consistente e mostrar um plano bem interessante para as brancas do que fazer contra a siciliana, né? Ele acabou com 3,5 em 3 em 5 e na 33ª colocação, como já falei. Então, veio o C5 e aqui tudo teórico, né? O adversário acabou trocando um pouco a ordem dos lances, mas com C4 transpõe para uma posição totalmente normal, né? Então, jogou com bispo E2, roque, bispo E3, tirou o rei, eu gostei bastante desse lance, prepara F4 sem ter temas, né, na diagonal, e jogou F4, né? Cavalo toma, bispo toma. E agora vai ser bem interessante, né? Porque ele mostra conhecimento da posição. Ele joga o dama E1 para passar a dama para lá do rei e começa a preparar um ataque, né? As pretas contra-atacam no centro, como manda a cartilha. Depois de bispo E3, acaba jogando um lance que não é tão interessante, porque veio bispo E6 e torre C8. E agora as brancas já estão completamente ganhas, né? Porque permite o F5. E as brancas conseguem sufocar a ala do rei das pretas, né? Então depois desse já vem o G4, jogando sem medo. Quando o bispo passa atacando o ponto de E4, o bispo defende, né? E agora os planos de H4 e G5 já são muito poderosos. Então veio o G4, F6 e o rei preto que está sentenciado. É interessante só a gente notar como vai ser a técnica para o João Gabriel começar a passar as peças, né? Ele evita trocas e leva o máximo de peões para causar rupturas em cima do rei preto. Então, rei H7, ele passa o rei calmamente e vai dobrar, né, na coluna H. A posição está totalmente preparada, as pretas não tem nenhum contra-jogo fácil
E aqui é questão de tempo, né? Sacrifica a torre e passa a dama para a coluna H. E aqui está completamente ganho porque depois de trocar aqui tem mate em 3, que é simplesmente jogar dama H8, bispo G8 e depois tomar, né? Então, vitória muito boa do João Gabriel, eu gostei bastante. E acho que não tem muito o que analisar depois do F5, né? Foi só questão de técnica de controle também, porque é engraçado que depois desse B3, as pretas devem buscar o contrajogo, com B5, por exemplo. E esse cavalo tá no A em certas variantes, né? Porque como jogou, né, torre C8 para tentar atacar o cavalo, já permite F5 e o jogo desanda. E o nosso melhor representante foi o Henrique Veloso, jogou ali sempre nas primeiras mesas. Ele fez 3,5 de 5, ficou na 14ª colocação, infelizmente não pegou o top 10. Venceu 3, né, empatou uma e perdeu uma, infelizmente. E a gente vai ver aqui essa partida bem interessante dele, que foi um carocão. E eu não sei assim o motivo, mas está bem na moda essa carocã com cavalo F6, permitindo dobrar os peões, abrindo os bispos. E a gente vai ter uma estrutura bem curiosa na ala do rei, né? O Henrique joga como manda a posição, né? E depois de bispo E3, ambos os lados vão buscar roca grande, que é interessante. Só que aqui é interessante a gente perceber uma coisa. Essa cravada ela é mais forte depois das brancas terem rocado. É por isso que aqui talvez um lance mais interessante fosse roque. Porque quando agora joga roque, eu tenho o bispo G4 mais forte. Já que se ele jogar H3 e depois G4, o rei já está bem mais vulnerável, né? E esse peão aqui ajuda bastante para montar um ataque futuro. Então, ainda assim, jogou bispo G4 sem roque pequeno. E agora, essa estrutura curiosa é bem sólida, né? E ajuda a controlar diversas casas. E as pretas vão saber aproveitar isso, né? Então, roque. E agora vai levar um... Não se atentou, né? Que o bispo acaba ficando sem casas e permite que leve um F4. E agora as pretas estão completamente ganhas, né? Então, depois de cavalo C4, tomou. Voltou o bispo para E7, que é bem interessante, porque agora ele quer passar o cavalo, né? Para a ala da dama. Ele aproveita dessa cravada para levar o cavalo para 6. E agora, depois de chegar nessa posição, as pretas estão completamente ganhas, com peça a mais. E as peças, além de estarem mais ativas, são mais fáceis de encontrar os lances, né? Então, ainda tentou espernear um pouco, mas depois de cavalo aqui, cavalo para E5, é só esperneio. Não tem mais como encontrar nenhum tipo de contrajogo, né? E acaba abandonando depois de Rei A3. Foi uma vitória bem interessante, né? Ficou ali como manda Carocan e aproveitou as desatenções das brancas. Então, foi um torneio interessante. A gente, infelizmente, não conseguiu classificar nenhum jogador para a competição internacional, mas a gente vai dar uma olhada agora nos resultados finais, né? Primeiro feminino, que as 3 primeiras colocações ficavam com a vaga, né? E a gente tem na primeira colocação a Clarice Soares, na segunda a gente tem a Mariana, as duas são de São Paulo, fizeram 4,5. Na terceira colocação a gente tem a Sara Medeiros, né, da Paraíba, que também fez 4,5, foram as únicas que fizeram 4,5. Enquanto no masculino a gente vai ter o Vinícius Taichung. É engraçado, né? Os 3 primeiros acabaram se alternando nas 3 primeiras colocações. Vinícius Taichung, de São Paulo, o Eduardo Perosa, de Santa Catarina, e o Cauã Marques, de São Paulo também. Então,
O Vinícius foi campeão isolado com 5 pontos e os outros dois fizeram 4,5. Então foi uma boa participação, espero que a gente consiga fazer com que mais jovens enxadristas do Piauí participem desses eventos grandes, que é importante. Sei que a gente vai conseguir mandar alguns para brasileiros no futuro próximo. E espero que tenham gostado. Por favor, deixem um like e até as próximas transmissões e vídeos. Valeu, acompanhe o canal, pessoal.